Brasil inteiro, 48 mil novos pacientes precisam de hemodiálise. Todos os anos. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia. Isso não é brincadeira, é muito sério. Nós temos hoje toda uma estrutura de atendimento nessa área de hemodiálise, aqui mesmo no Hospital Carlos Fernando Manzoni. Eu me lembro muito bem quando foi inaugurado, mas também me lembro muito bem que alguns anos depois, numa visita que fiz para conhecê-lo em um hospital, vi que já não bastava uma ala, teve que criar um outro setor de tantos pacientes da região inteira que vêm para cá e mesmo os pacientes de Matão. Mas hoje, numa situação um pouco melhor, porque em outros tempos o paciente de Matão ia para Araraquara, Ribeirão Preto, para fazer hemodiálise. Isso é custoso em todos os sentidos, principalmente pelo fato de que são feitos periodicamente. Enfim, vocês devem fazer uma ideia do que seja isso. E aqui no hospital, além de ter criado esse centro de hemodiálise, também ele teve que ser ampliado. O que dá sentido, o que faz realmente a gente acreditar nesses números da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Todo ano, mais 48 mil novos pacientes precisam de hemodiálise. E, no entanto, apesar de termos esse setor aqui, Brasil afora, e vamos saber se aqui também não temos o problema de falta de vagas para pacientes renais graves de hemodiálise. No Brasil sabemos que sim, mas vamos tentar localizar essa questão também, tendo aqui no estúdio com a gente o Dr. Rodrigo Santana, médico nefrologista. Bom dia, Dr. Rodrigo. Bom dia, tudo bom? Obrigado por ter vindo, viu? Davi, que o acompanha também, viu? Bom dia, Davi. Aliás, foi junto com o Davi, ele que me mostrou lá, lembra, Davi? Todo o hospital ali, eu fiquei impressionado, porque a gente, por mais que você utilize os serviços ali, você vai conhecer um setor específico muitas vezes, né? Mas aí eu fui conhecer todos os setores e me impressionei com o setor de hemodiálise por saber que, apesar de ter sido criado dentro de um porte que imaginava-se suficiente, ele teve que ser ampliado, dada a demanda que aumentou aqui mesmo no hospital. Né, doutor? Sim, o serviço de Matão aqui foi inaugurado, se não me engano, por volta de 2012. Foi. Eu vim para cá em 2014. Na época o serviço era um serviço de pequeno porte, digamos assim, né? Tinha poucos pacientes, tinham todos os turnos que os pacientes que fazem esse tratamento, eles são... É indicado um tratamento 3 vezes por semana. São 3 sessões de hemodiálise por semana, no geral. Então, todos os pacientes eles fazem um esquema... Isso é prática padrão? 3, todos no geral, precisam fazer 3? Diria que uns 90% dos pacientes acabam fazendo isso. Maioria. Alguns conseguem fazer, às vezes, por um tempo, 2 vezes por semana. Mas, no geral, são 3 vezes por semana. Então, são alocados em turnos, né? Segunda, quarta e sexta, e terça, quinta e sábado. Então, em todos esses 6 turnos, né, tinham vagas disponíveis. Às vezes a gente via máquinas, às vezes, que ficavam um turno parada, porque às vezes não tinha paciente ali. E isso foi aumentando, né? Como você comentou, teve essa inauguração em 2016 da ampliação, né? Foi ampliada o espaço físico, a gente instalou mais equipamentos, ampliou o tratamento de água para dar suporte a toda essa estrutura. E na época a gente imaginava que dificilmente teríamos problema com questão de vaga, né? Já pensou? E Porque hoje... além de o número de pacientes ser grande, um mesmo paciente faz isso, então, praticamente a grande maioria, 3 vezes por semana, né? E em relação ao número, né, que você estava comentando, de fato tem esse dado estatístico, né, em torno aí de, vamos arredondar para quase 50 mil brasileiros entrando em terapia renal substitutiva por ano. E atualmente, com o avanço das tecnologias, da ciência, das pesquisas, o tratamento tem dado também uma melhor sobrevida para os pacientes. Então, além da turma que está chegando, os que fazem, eles vão continuando. Então, os serviços todos estão começando a ficar cada vez mais cheios e, infelizmente, realmente temos aí uma dificuldade na balança, né? Porque o grande financiador
a grosso modo, da terapia renal substitutiva em larga escala é o SUS. É o SUS, né? E, infelizmente, há uma defasagem, né, no valor que eles pagam para o valor que é realizado. Então, isso está gerando uma situação que no Brasil está sendo muito Problemas de difícil. vagas. Nós estamos enfrentando aqui, em Matão, também, problemas de vagas. Infelizmente, até no comentário inicial você fez, e realmente é algo que eu concordo plenamente, como nefrologista, para mim, assim, ver os pacientes terem que se locomover mais do que Judia, 20, né, 30 quilômetros para um centro para poder Judia, fazer né? diálise. Já é um tratamento Complicado, cansativo, né? às vezes ele pode ter alguma intercorrência. O pessoal saía daqui para ir lá em Ribeirão Preto, Araraquara, horas depois. Infelizmente, Olha, essa realidade meio que existe o risco aí de acontecer, sabe? A gente tá, tanto o nosso serviço quanto os da região estão sem vagas para SUS. É mesmo? Estão com toda a capacidade completa. E aí, pacientes novos que eventualmente precisem iniciar o Vão ter tratamento, dificuldade. eles acabam ficando internados, porque durante a internação a gente consegue, às vezes, entre um turno e ali. outro, às vezes um paciente que às vezes não foi, faltou, a gente encaixa, ou faz num horário fora do turno. A gente tem uma estrutura hospitalar que dá pra gente fazer uma diálise nele, mas ele não tem uma vaga fixa ainda. E quem controla isso, assim, quem encaminha esse paciente hoje em dia está centralizado nas regionais. No nosso caso, a nossa regional fica em Araraquara. Então, os pacientes aqui de Matão, de Araraquara também, da nossa regiãozinha, que estão nessa situação, às vezes eles estão internados em Araraquara e se surge uma vaga aqui, eles têm alta e começam a vir fazer diálise aqui, entendeu? A gente já tem até paciente que é de outras cidades que dialisam aqui porque vieram nessa situação. Olha, eu estou chamando aqui ao doutor Rodrigo Santana como nefrologista e no fim da história, acho que muita gente talvez não saiba, é bom sempre a gente aprender, né, em cada ocasião. Cada dúvida que eu tenho aqui eu consulto tudo que posso, porque a gente tem que aproveitar as ocasiões para aprender. O médico nefrologista é aquele que se dedica ao diagnóstico e tratamento clínico das doenças do sistema urinário, principalmente relacionados ao rim. E esse especialista, então, é chamado de médico nefrologista, que é o caso do nosso entrevistado, o doutor Rodrigo Santana. Doutor, qual é o perfil de idade na média dos pacientes? Varia bastante, mas a média em torno dos 60, 70, acho que a maior parte se concentra nessa faixa etária entre 60 e 70 anos de idade. Dá para dizer então que as doenças são quase sempre degenerativas? Por serem de certa uma forma, idade já mais sim, alta? e até isso também justifica a questão estatística que você colocou, porque o paciente desenvolve uma hipertensão ali aos 30, 40 anos de idade e às vezes mal controladamente ao longo dos 5, 10, 15, 20 anos subsequentes ele vai prejudicando o funcionamento de várias coisas no organismo, incluindo e principalmente no caso da hipertensão, os rins. E aí essa doença às vezes aparece quando... Isso é um problema também da doença renal, porque ela às vezes não dá sinais. Ele convive esses 15, 20, 30 anos, às vezes com uma dorzinha de cabeça de vez em quando. Aí a comadre fala para ele tomar tal remédio, ele toma. E aí... E vai tocando. Exatamente. E depois chega a esse estágio que já é... Mas existem outras situações. Mas são doenças reversíveis? Existem várias situações, né? A grande maioria, assim, né, que mais leva pacientes a esse tratamento, que é a hipertensão e o diabetes, são doenças crônicas, incuráveis, né? A gente sabe, mas que com um bom controle a gente consegue ir prolongando a sobrevida como um todo, inclusive a sobrevida renal, né? Do funcionamento dos rins. Mas existem, infelizmente, situações que fogem ao controle, fogem à estatística também, que são, às vezes, doenças mais raras, mas que surgem no rim mesmo, a doença que a gente chama de hematologia glomerular, uma doença no funcionamento do rim, e às vezes, se não tiver um tratamento, um diagnóstico específico, e não tem muito o que fazer. Lá na hemodiálise, por exemplo, no hospital, como em qualquer outro que tenha um centro como aqui, o que vocês fazem com esse paciente? Qual é o procedimento? O que aqueles equipamentos fazem para, se não curar, mas pelo menos dar uma sobrevida boa?
Quando o paciente evolui com a doença renal estádio terminal, que a gente chama, e que ele passa a depender da terapia renal substitutiva, é aí que entra o serviço da hemodiálise, tá? O nefrologista, ele acompanha, geralmente, na medida do possível, principalmente quando diagnostica se o paciente tem uma disfunção no estágios mais precoces, antes dele vir para diálise. Então, a gente tem uma estrutura, a gente tem consultório, tem nutricionista do hospital que às vezes dá umas orientações. Então, a gente faz esse acompanhamento também. Mas o tratamento renal propriamente dito, ele pode ser dividido em dois tipos de tratamento, a hemodiálise e a diálise peritoneal. O que os pacientes vão ao hospital fazer é a hemodiálise. Eles fazem esse tratamento 2 ou 3 vezes por semana, a maioria 3 vezes por semana. E a gente tem no hospital um equipamento que é uma máquina de hemodiálise, que é um tratamento que faz o papel que o rim não está fazendo. A gente passa o sangue do paciente num circuito, por isso que chama hemodiálise, né? O perfil dessa palavra vem do sangue, né? E a hemodiálise faz essa filtração diretamente do sangue. Então a gente tem que ter um acesso venoso do paciente, às vezes ele tem um catéter, né? Um dispositivo que fica numa veia do pescoço, ou ele tem um acesso vascular, que é uma fístula, e aí a gente espeta uma agulha, esse sangue passa na máquina e é devolvido. E nessa máquina a gente filtra, tira algumas impurezas, tira algumas toxinas, tira alguns eletrólitos que o rim que eliminaria numa situação normal. Em alguns casos a gente administra um pouco de glicose, às vezes a gente administra algum antibiótico em algumas situações específicas. E a gente tira também, durante essa hemodiálise, uma sobrecarga hídrica que seria papel do rim fazer. O grosso do líquido que a gente elimina no corpo é através dos rins. Poderíamos dizer que essa máquina faz, naquele momento, o papel dos rins? É um rim basicamente, artificial. Seria um rim artificial, às vezes pode ser dito dessa forma. Mas é importante também dizer que, infelizmente, a gente não consegue fazer o que o rim faz, em primeiro lugar, em termos de qualidade. E o rim também faz muitas outras coisas que não só filtrar e tirar o excesso de líquido. Ele fabrica hormônio, a vitamina D, que todo mundo sabe que tem que tomar sol, todo mundo lembra, tem que tomar sol, mas além de você ter que tomar sol, você tem que ter um rim bom. Porque a primeira modificação que a molécula da vitamina D sofre, de fato, é na radiação ultravioleta. Mas ela sofre uma segunda nas células renais, que aí atinge uma forma mais ativa ainda da vitamina D. Então, os pacientes que têm disfunção renal acabam tendo, às vezes, dificuldade com vitamina D, a gente tem que repor por conta disso também. Toda essa circulação fluida aí, de líquidos, enfim, ela se dá a partir da veia? Não, a partir de onde? Que ela sai do organismo da pessoa, passa na máquina e volta. A hemodiálise é esse acesso que eu comentei. Ou o paciente tem um catéter, que é um dispositivo... Então ele já... Para não ficar todas as vezes ali... Né? A fístula, que é o acesso ideal, o acesso definitivo, um cirurgião vascular faz, ele conecta uma artéria do braço com uma veia, e aí costura, isso fica lá por dentro da pele. Depois que cicatriza, esse vaso que ele mexeu, que ele confeccionou, ele atinge um fluxo de sangue ali dentro que permite com que a gente consiga fazer diálise. Porque a questão é o fluxo de sangue. Então, nesse caso, vocês engatam lá o equipamento nesse lugar que já está para essa finalidade. Exatamente. Não vai ser assim de cada vez que a pessoa vai ter que perfurar de novo. A fístula ela acaba sendo puncionada, que é perfurada toda vez que ele faz diálise. O paciente que faz hemodiálise tem fístula, toda sessão ele recebe 2 furadas. Porque ali. Tem alguns que não são assim? Tem quando a gente, infelizmente, em algumas situações o paciente não tem mais condições de fazer fístula, porque às vezes ele faz uma, ela para de funcionar, aí faz outra, às vezes ele não tem mais. Ou quando ele está iniciando o tratamento, que ele ainda não tinha conhecimento da doença, mas ele precisa começar a fazer logo, ele ainda não tem essa fístula. Aí a gente passa esse catéter. O catéter é um dispositivo que fica numa veia grossa, ou aqui no pescoço, ou na virilha, e ele permite com que a gente atinja o fluxo que a diálise precisa ter. A grande questão é o fluxo de sangue que precisa passar nessa máquina para conseguir fazer essa filtração, essa troca de
de substâncias ali dentro. É mais predominante, são mais predominantes essas doenças nas mulheres que os homens, ou homens e Nas mulheres? estatísticas, na média, acaba sendo mais. Tem mais homens em terapia renal mais substitutiva do que homens. mulheres. Acredita-se principalmente até pela questão aí do cuidado com a própria saúde, com a própria por uma doença. razão existencial e não genética. Não, porque as mulheres muitas vezes passam na ginecologista com uma certa frequência. Se cuidam mais. Se cuidam, né? Elas, quando são genitoras, engravidam, elas têm uma preocupação até a mais. E homem, como a gente sabe, a gente costuma ir deixando para depois, né? Quando a gente fala em rim aqui pro leigo, a gente lembra de algo que, na minha opinião, estamos consumindo muito mais do que em qualquer tempo da história. Cerveja, por exemplo. Né? Tem alguma associação entre... Por exemplo, que esse hábito de tomar cerveja, por exemplo, deve acionar muito aí a função dos rins. Não? Não diretamente. Não diretamente? Não. A cerveja... O grande problema é o acompanhamento, é o sódio. E a água, então? A água é fundamental. O problema para o rim são algumas medicações, algumas substâncias, mas líquidos em geral é difícil assim. Não, para o álcool poder causar um dano renal, ele precisa ser ingerido em grande excesso. Eu acho que com uma quantidade de cerveja que seria necessário para atingir esse nível de álcool, você teria outros problemas antes de conseguir prejudicar o rim. Mas o problema é o sal, né? O excesso de sódio. O sal. E aí temos um capítulo bem brasileiro nessa questão. Sim. Porque o brasileiro, vou te contar, nós brasileiros, tanto no açúcar também quanto no sal, a gente gosta de uma comida um pouco mais salgada do que boa parte do mundo, né? Eu não sei direito do mundo, mas a cultura ocidental a gente sabe que tem hábitos com quantidade de sódio em excesso. Em excesso, aqui eu sei que nós estamos falando, o doutor está falando aqui, você está imaginando aquela picanha toda enfeitada de sal grosso. Para não falar dos alimentos mais comuns que também levam uma mãozinha mais pesada na hora de pôr o sal aqui no Brasil, não é não? Sim, ainda tem conservantes que às vezes a gente nem Também. tá sabendo, a gente... Nos industrializados. Suco, às vezes você tá tomando um suco achando que não tá tendo problema, é fruta, é natural, mas é um suco que para ser conservado ele tem lá vários conservantes e muitos deles têm sódio ali na composição. Então, muitas vezes a gente acaba ingerindo sódio mesmo sem saber e talvez até essa... hábito que você comentou que de fato é verdade, da gente se acostumar tanto com coisas tão salgadas, a gente acaba não percebendo. Gente. Olha o tal do sódio aparecendo na cena outra vez. Estou dizendo isso porque outro dia eu trouxe aqui um professor de engenharia de alimentos do Instituto Federal de Educação. Do IFESP, né? Do IFESP. E ele falava exatamente, particularmente sobre a questão do sódio. O sódio está em tudo e a gente às vezes nem percebe. Sim. O sódio é um eletrólito fundamental, ele é importantíssimo e... Esse é o componente principal que vai gerar problemas nos rins. Se tivesse que eleger um alvo, assim, vilão, ele é um grande, viu? Depois dele, quem? As doenças crônicas, a hipertensão, o diabetes. Só que aí que tá, como o sódio acaba também piorando a hipertensão, a gente já escolhe ele mesmo como um alvo. Ele é de novo, é o elemento que coloca todo esse tempero né, nos problemas aí de saúde. Não há nenhuma situação que leva, que, por exemplo, diga que a genética também tem alguma herança, uma derivação genética nisso tudo, ou é só existencial na forma dos alimentos que a gente come? Não, existem em vários níveis. Existem situações genéticas hereditárias bem documentadas, tem doenças que são passadas geneticamente e que a gente vê gerações de acometidos com doenças nos rins já em idade jovem para adulta. E as próprias diabetes e hipertensão, como você mesmo falou, a gente sabe hoje em dia que no fundo às vezes elas têm até em algum grau maior ou menor um certo componente genético hereditário. Eu acredito que grande parte das doenças, né, das situações, em algum grau, se a gente for estudar a fundo, a gente pode encontrar alguma
condição genética que naquela família vai se comportar de uma forma mais semelhante do que em outras, né? Falo família, mas num grupo genético, digamos assim. Uma pergunta, Alberto? Doutor, uma dúvida. O senhor falou aí do sal, falou de alguns medicamentos que a gente acaba tomando que pode ser prejudicial aos rins. Não tem nada que é bom para limpar os rins, para proteger os rins? Existe alguma alimentação, como sucos, por Água. exemplo? Só água? A água é o que a gente mais tenta reforçar, recomendar, que a gente deve estar sempre muito bem hidratado. Principalmente, a gente sabe que a gente mora aqui numa região que é mais quente, né? A gente transpira bastante, a gente pode perder muito líquido, às vezes sem perceber, e a gente tem que estar sempre muito bem hidratado. E quanto mais bem hidratado, menor risco de qualquer agente lesivo prejudicar mais o rim. Então, se você tiver uma predisposição a ter uma complicação e tomar um anti-inflamatório, se você tiver muito bem hidratado, a chance dessa lesão ser menos severa, menos complicada é menor. Então, É bastante água então, doutor. Eu vou fazer a pergunta agora, é claro. A gente sabe, mas sempre tem aquela pergunta. A água faz funcionar o rim. O rim vai funcionar. Quanto mais água eu tomo, mais o rim está funcionando. Não é igual o carro, doutor? O carro, quanto mais ele anda, o motor vai ficando mais fraco. Nesse caso, não? não, nesse caso não. Nesse caso, a gente só restringe líquido realmente, infelizmente, quando o paciente tem uma doença já avançada e que o rim não consegue eliminar suficientemente os líquidos do corpo, né? Então, quando o rim ainda estiver conseguindo eliminar o que você tem de líquido no corpo, você deve repor com água. Doutor, mas não é da água também que se formam depois os cálculos renais, as pedras nos rins? Pela falta dela. Falta. É, com Porque a gente certeza. ficou pensando, se o rim faz a filtragem, ele vai filtrando. Quanto mais água você der para ele, mais para filtrar. E disso resultam cristais que formam as pedras. A ideia era essa. É, mas E a água age como um solvente, né? Quanto mais solvente, o soluto tem mais dificuldade de se cristalizar. não para. É que né? nem se você colocar uma colher de sopa dentro desse copo aqui de sal, você vê que ele vai juntar tudo. Se você colocar só uma colherzinha de café, às vezes você nem vai ver que ele vai se Faz dissolver. sentido. Por Desculpe isso- o comparativo, mas eu me lembrei aqui de um motor A de sua polpa. pergunta Motor foi de exatamente o polpa que eu estava explicando. Quanto mais você tomar, É. menor o risco lesivo, porque você vai estar Exatamente. diluindo mais. E você vai limpando aqueles Exatamente. elementos todos que formariam uma pedra. Ela vai Exatamente. saindo na água em partículas pequenas, imperceptíveis, né? Pacientes que Isso têm diagnóstico, já teve algum episódio de cálculo de pedra, a gente sempre orienta hiperidratação. Desculpa o comparativo, eu me lembrei agora de geralmente motores, né? Os carburadores aí, se você deixar parado, aquela gasolina que ficou parada no. Desculpa a comparação, mas é isso. Ela fica parada no carburador e depois vai formando a borra, como eles falam, né? Aquela. Ali dentro, pronto, já acabou com. Então, é mais ou menos isso. Enquanto você está Exatamente. usando, está Exatamente. limpando. Né? Exatamente, a mesma coisa. É, mais ou menos isso. Pois não. Da Sueli, que participa com a gente através do facebook.com.br TV Matão, ela tem uma dúvida. A doutora fala que ela toma metformina para o diabetes e passar a informação para ela que metformina pode ser prejudicial aos rins. É verdade? Em termos, alguns dos paradoxos, né, que a gente nos depara. A metformina é uma excelente medicação, ela é usada no controle do diabetes em pacientes geralmente pacientes que não são insulino-dependentes, e em algumas outras indicações também. E ela tem o seu papel e ela é muito boa. Só que quando o paciente desenvolve doença renal, a gente precisa começar a ter alguns cuidados com ela, porque ela é metabolizada, ela age o que ela tem que fazer no nosso corpo, e aí para sair os metabólitos e as substâncias que são geradas, a gente depende de uma função renal boa, porque o rim que tira ela do corpo. Então, quando o rim não funciona, ela pode começar a acumular e pode gerar algumas toxemias, que a gente chama. Quais são os primeiros sinais que a pessoa pode perceber de que o rim está com problemas? Vixe, é difícil assim ter um sinal que vai levar a esse pensamento. É por isso que a gente fala que a gente tem que agir preventivamente. No caso de rim, o ideal seria que a gente, a partir, óbvio, de uma certa idade, em cada caso, mas ir ativamente procurar pedir para, às vezes, o médico colher uma creatinina, ir num clínico geral, ver como é que está o funcionamento, porque
a gente pode, às vezes, estar tendo alguma alteração e realmente não ter maiores alterações, não Nem perceber percebe. mudança alguma. E, às vezes, quando você vem apresentar sintomas, às vezes a doença está em estágios avançados. Mesmo que a pessoa não esteja sentindo nada, então estes exames podem detectar, Podem. podem indicar. Uma creatinina é um exame de sangue, né? Simples, que a gente... né? Que vai junto com o exame de Sim, sangue que a é um gente exame faz. que a gente faz de sangue de rotina, exame barato, até particular, se for no laboratório e falar, eu quero dosar uma creatinina, eu posso estar enganado aí, mas eu duvido que seja algo acima de R$20, R$15. Mas todos os convênios cobrem pelo SUS, acho que você tem maiores Simples e dificuldades, o clínico consegue fazer. E ele dá uma margem muito boa, assim. Existem, obviamente, situações, às vezes, que podem ser fora da curva, mas na grande maioria, se a gente detecta uma creatinina alterada, já é um Já forte indicativo começa a que desconfiar, que o né? nefrologista deve ser interessante ser consultado. Muito Ó, bem. doutor, R$18. A Adriana acompanhando a gente aqui diz que esse exame custa R$18. Pois é. E olha a importância que ele pode ter, né? Ele é Por um custo baixíssimo. Né? ele ajuda bastante. Minha gente, bom, no mais, procure seu médico, né? Tem casos e casos, cada caso tem que ser visto sempre Sim, com certeza. por um médico e tudo. O nosso propósito aqui foi trazer essa entrevista a vocês com o Dr. Rodrigo Santana, exatamente para a gente entender as possíveis razões desse aumento tão grande aí de casos, né? No Brasil inteiro. Essa preocupação, porque a gente imaginava que no Brasil inteiro estava, como divulgado, faltando vagas para pacientes renais graves. E a gente ficou imaginando que por aqui talvez estivesse mais tranquila a situação. Já sabemos que para pacientes do SUS também temos dificuldades de leitos para atender os pacientes renais graves. E também aprendemos os princípios básicos aí de como também evitar que isso venha acontecer com você, né, ao ponto de ter que 3 vezes por semana se submeter a essas filtragens todas, com essas máquinas todas, conforme explicado pelo Dr. Rodrigo. Eu quero, antes de agradecer a sua presença, doutor, deixá-lo à vontade, porque às vezes tem alguma informação importante da especialidade tua para falar e eu talvez não tenha perguntado. Eu acho que abordamos pontos interessantes, pontos importantes. Acho que realmente é importante e necessário, às vezes, a gente está alertando a população sobre isso, né? Porque, como a gente falou, é uma doença silenciosa e muitas vezes a gente, agindo preventivamente, a gente pode prevenir evoluções. Com certeza. Muito obrigado, viu, doutor, pela presença. Um prazer estar aqui. Bom trabalho lá. Ótimo Parabéns dia. a todos do hospital que cuidam desses pacientes. É uma luta diária ali, um movimento impressionante. E ainda bem que temos aqui tão perto, mas veja, com toda a categoria que o hospital tem, ainda assim, nesse caso, tem o problema de leitos para pacientes do SUS, nessas situações em que ele precisa de hemodiálise. Muito obrigado, doutor. Bom dia, viu? Bom dia a todos. Davi, obrigado também por trazê-lo aqui, sempre aí na área de comunicação do Hospital Carlos Fernando Mazzoni, no marketing e divulgação. E é ele que sempre traz aqui os nossos entrevistados, sempre que a gente precisa de algum médico do hospital que fale sobre algum assunto. Hoje falamos sobre hemodiálise e os problemas decorrentes aí das doenças nos rins.